Então agora nós vamos iniciar o módulo 2 do nosso curso de Excel à distância. Então, para iniciar o módulo 2, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui de funções. Né? Nós aprendemos operações aritméticas que podem ser feitas na nossa planilha Excel, aprendemos a fazer algumas formatações, né? Ali o básico da informática, apresentamos o curso e agora no módulo 2 nós vamos iniciar aprendendo algumas funções no Excel. Para isso, então, como foi dito, cada arquivo no Excel é uma pasta de trabalho. Então, dentro de uma pasta de trabalho, eu posso ter uma ou mais planilhas. Nesse nosso trabalho agora, nós vamos adicionar uma planilha. Então, uma planilha ela pode ser adicionada apertando esse botão aqui. Esse botão que é um círculo e um sinal de mais no meio. Ó. Adiciona uma planilha. Nova planilha. Adicionamos. Ó. Ele adiciona com o nome planilha 2. Nós vamos adicionar aqui um outro nome chamado lógica. Nós vamos aprender lógica nessa planilha, tá? Mas, como foi dito, inicialmente nós vamos fazer alguns cálculos com fórmulas, tá? Então nós vamos trabalhar a função máxima, a função mínimo, a função soma, a função média. Então nós aprendemos uma soma. Então vamos colocar aqui em cima aqui, ó. Vamos mesclar até o F, como fizemos da outra vez. Vamos colocar aqui algumas funções. E aí vamos formatar aqui, ó. Vamos usar um estilo diferente. Vamos usar aqui um estilo cinza, tá? Vamos usar um estilo cinza e vamos adicionar uma linha aqui também. Inserir uma coluna, inserir uma linha. Então aqui nós vamos mesclar aqui. Nós vamos, colocar algumas bordas aqui, ó. Umas bordas. Vamos colocar aqui alguns valores, tá? 12, 34, não, 43, 56, 20, tá? E 12. Então, como havíamos conversado, as funções elas são usadas da mesma forma que uma operação aritmética. Eu inicio dizendo para o Excel, Excel, essa célula vai ter um cálculo, uma fórmula, uma função, né? Ela vai ou uma referência para um endereço, que isso aí nós vamos aprender no próximo módulo de endereçamento. Então, nessa parte de lógica, né, nós estamos iniciando aqui apresentando algumas funções para finalizar ali o uso do sinal de igual, tá? E aí vamos usar também o sinal de igual para algumas operações lógicas. Bom, e também algumas funções lógicas. Então, por isso que estamos iniciando aqui apresentando algumas funções, algumas básicas. A primeira delas, a soma. Vamos somar? Vamos somar. Soma. Olha aí, ó. Eu começo a escrever o nome da função e já me aparece aqui, o Excel já ajuda, ó. E ele já diz o que essa função faz. Ó. Soma todos os números em um intervalo de células. Vou escolher ela. Olha que interessante que o Excel nos mostra. Ele mostra adicione do primeiro número, separados por ponto e vírgula, os próximos números. Né? O nosso operador de união. O ponto e vírgula no Excel é o operador de união. Tá? Eu vou unir conjuntos, intervalos, valores. Então, eu uso ponto e vírgula para a união. Mas, na verdade, nós vamos usar um outro operador aqui. Nós vamos usar o operador de intervalo. Olha só, eu quero do B3, ó, do B3 ao F3. Olha lá, ó. Ele usou 2 pontos, que é o operador de intervalo. E aí ele fez a soma de todos esses valores aqui, deu 143. Foi o resultado que ele deu. Então vamos voltar na fórmula. Igual, tá? Posso colocar um espaço aqui para ficar melhor, mais legível. Igual o nome da função, entre parênteses, o intervalo. Lembrando, toda função ela tem uma assinatura no Excel. A assinatura da função é dada pelo nome e seus parâmetros. E aí cada função tem um conjunto de parâmetros específico. No caso da função soma, nós temos o parâmetro dos valores. Então eu posso usar um operador de intervalo ou um operador de união. O intervalo é mais simples,
né? Nós poderíamos ter usado o operador de união, que seria o quê? O B3, união com C3, união com D3, união coluna E, linha 3, união com F3. O valor vai ser o mesmo. A questão é que eu vou ter que colocar mais endereços para o resultado, o mesmo resultado. Então, muitas das vezes, um operador de intervalo, ele é bem interessante. Ele é bem interessante de ser usado. Eu seguro o Shift e aperto o último. Ó. Opa. Então eu tenho aqui, ó, B3, eu seguro o Shift. Ah, ficou 2 com 12 aqui. Deixa eu ver aqui. Ficou 2 com 12, não tem problema. Vou lá, ó, seguro o Shift e arrasto aqui todo o meu intervalo. Opa. Aqui, ó, deixa eu apagar, né? Então vem aqui, ó, arrasto e ele mostra todo o intervalo. Ok? Eu poderia também escrever, ó, 2 pontos F3. Olha lá, o efeito é o mesmo, tá? E aí usamos o nosso operador de intervalo. Então vimos o operador de união, que é o ponto e vírgula, e temos o 2 pontos, que é o operador de um intervalo. Eu coloco o primeiro valor no canto superior esquerdo e o último valor do canto inferior esquerdo. Por que isso? Porque eu poderia calcular um intervalo que tivesse mais linhas e mais colunas. Ó, aqui nós tivemos várias colunas, mas só a linha 3. Eu poderia pegar a linha 10 e a linha 15. O meu intervalo seria do canto superior esquerdo ao canto inferior direito, tá? Vamos fazer um exemplo aqui? Ó, vou pegar esse valor, vou colocar ele aqui e depois vou descer ele até aqui o 15. Tá vendo? Vamos fazer o cálculo desse intervalo, ó. Soma. Clico 2 vezes no soma. Canto superior esquerdo, C10, C10. 2 pontos, canto inferior direito, G15, G15. Tá aí, ó. São 30. Eu tenho 30, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? E vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 6, 30. Tá aí, ó. São 30 células. Quer dizer, eu tenho 30 células com valor 1. Então fez uma soma, deu 30 valores aí, né? 30, o valor 30, na verdade. Vamos limpar aqui. Não vamos deixar isso registrado, foi só um teste para mostrar que é o canto superior esquerdo até o canto inferior direito. Isso para a função soma, ok? Vamos ver uma outra função? Vamos até adicionar uma linha aqui que nós vamos ver 4 funções, tá? Antes de iniciar a parte de lógica. A segunda função, vamos repetir os valores, tá? Vamos repetir esses valores até o final. A segunda função é a função média. Então eu posso pegar aqui e digitar, ó, com acento, média. Em português é importante colocar o acento, tá? E vamos selecionar esse intervalo. Ele vai somar os valores e nos apresentar a média. Então ele vai somar esses valores, ó, a média de B4, né, de B4 a G4, deu 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? De B4 a G4 deu 0. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Vamos dividir isso aqui por 5. São 5 valores, né? Ó, a média, na verdade, seria 28,5, 28,6. Vamos ver o que está errado aqui. Então, a média de B4 a G4, né? Tá dando 0. Então, observe, qual foi o nosso erro? Está aqui, ó, ele está marcando até o G. O G é a coluna do resultado. A gente não poderia fazer isso. Por um descuido, marcamos a coluna G. Na verdade, é a coluna F. Olha aí, o mesmo resultado. Tá? Então,
A média aritmética, vamos tirar essa divisão aqui, era só para tirar o valor, ó. A média aritmética é 28,6. Maravilha. Mas eu quero saber é o valor máximo. Qual é o maior valor agora? Vamos saber qual é o valor máximo. Então, qual é o maior valor nesse intervalo? Vamos lá, máximo, ó, a função máximo. Então, eu seleciono até F, não vamos cometer o mesmo erro. Olha aí, o valor 56. E o mínimo? O mínimo é o 12, né? Só que tem dois mínimos aqui, né? Não tem problema, ele vai colocar o valor mínimo. Então, o valor mínimo deste intervalo é o 12. Então tá aí. Aprendemos a função soma, né? Temos que ter cuidado com os endereços. Olha aqui um erro de endereços, ó. Então temos que ter cuidado quais endereços colocar, porque o valor vai ser com relação àqueles aquele cálculo realizado com os valores do endereço atribuído. Então sempre aqui, ó, até F deu certo. Então soma, média, máximo e mínimo, ok? Vamos entrar agora então no nosso assunto de lógica, né? Vamos conhecer as tabelas verdade, né? Que são muito úteis e vão nos ajudar a resolver uma série de operações. Primeiro, vamos trabalhar os resultados lógicos dos operadores de comparação, tá? Então vamos aqui, ó, marcar 3 células. Vamos lá, operadores de comparação. Então, operadores de comparação. Então vamos ter dois valores aqui, o valor 10 e o valor 11. Olha só. As funções lógicas, elas vão nos retornar um valor lógico, um valor booleano, que quer dizer o seguinte: ou esse valor é verdadeiro ou esse valor é falso, tá? Então, quando eu uso um operador lógico, um operador de comparação, o que eu tenho? Eu tenho uma comparação entre dois valores no qual o resultado é um valor lógico. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Por exemplo, olha lá, ó, 10 é menor do que 11? 10 é menor que 11? Opa, por que não deu certo aqui? Porque eu tenho que dizer, olha, Excel, faça uma operação, um cálculo, execute uma função. Para isso, eu tenho que colocar o sinal de igual no início. Sempre o sinal de igual, para que o Excel entenda que ele vai ter que calcular aqueles valores logo na sequência. Então, ele vai pegar o 10, vai comparar, né, usar esse operador de comparação com 11, e ele vai ver. 10 é menor que 11? É menor que 11. Tem que aparecer o valor verdadeiro. Tá aí, ó, o valor verdadeiro. Vamos repetir os valores. 10 e 11. E se eu colocasse 10 é maior que 11? Primeiro igual, né? Sempre. 10 é maior que 11? E aí? 10 é maior que 11? Não. Vai ser falso, né? Então ele retorna um valor verdadeiro ou falso. Nós temos outros operadores lógicos. Por exemplo, ó, 10 e 11. 10 é maior ou igual a 11? É maior ou igual a 11? Falso. Ele nem é maior e nem é igual. E se os valores fossem diferentes? Opa, esqueci aqui, ó. Não podemos esquecer o valor igual. Então, olha lá. 10 é maior ou igual a 11? Falso. E se fosse 11 e 11? Então, vamos lá. Ó, esse valor aqui, 11, posso usar o endereço. Eu estava colocando os valores explícitos. Eu posso usar o valor que consta naquele endereço de referência. O 11, B2, é maior ou igual a esse valor de C12? Verdadeiro. Por quê? Porque ele é igual. Ele não é maior, mas é igual. Da mesma forma, se eu usasse menor ou igual, é a mesma coisa. Ó, igual, aqui para ele fazer o cálculo. Esse valor é menor ou igual a esse? No caso está vazio, né? Vamos repetir o 11 aqui. Então, está vazio, né? Então ele vai retornar. Continua verdadeiro. Então, por quê? Porque eles são iguais. Eles são iguais. Da mesma forma, se eu colocasse aqui 10, né? E 11.
Então nós temos o maior, o menor, o maior igual, o menor igual e o igual. Olha lá, ó. Esse valor aqui, 10, né? Vamos colocar primeiro a função igual, o símbolo igual para mostrar que é um cálculo. Esse valor aqui é igual a 11? E aí? Falso, né? Eles não são iguais. Mas se eu colocasse aqui 10 e 10 e dissesse, Excel, verifique para mim se esse valor aqui é igual a esse. Olha aí. Sim, é. E o interessante é que quando usamos uma fórmula com referências a valores, ó, o que eu tenho aqui com referência a endereços, é dinâmico a alteração. Se eu colocasse aqui 12 ao invés de 10, olha lá, ó, o valor muda. Eles não são iguais. Aqui só vai dar verdadeiro se eu colocar o 10. Se eu colocar 11, vai dar falso. Então aqui eu posso ir alterando, eu posso fazer várias alterações e o meu valor automaticamente ele vai ser mudado. Nesses que foram colocados explícitos, não vai acontecer isso. Né? Nós não vamos ter essa alteração dinâmica. Ó. Se eu colocar 12 aqui, nada muda. Se eu colocar 10, nada muda. Então, é muito interessante utilizar o quê? Os endereços. Olha aqui, ó. O azul é essa célula e o vermelho é essa célula. Então, pessoal, esses aqui são os operadores de comparação. Logo em seguida, nós vamos estudar os operadores lógicos, né? Outro tipo de operadores lógicos, como o OU, o E, né? O OU exclusivo. Tá ok? Então, tá combinado. Até breve. Então vamos trabalhar agora as tabelas verdades, né? Nós estudamos os operadores lógicos, algumas funções, como é que se usa as funções, temos que tomar cuidado com os intervalos, né? Como vimos, com os endereços que nós vamos usar, sempre recomendado usar endereços, né? Mesmo que possa gerar alguns efeitos colaterais por algum errinho de digitação. O endereço sempre é recomendado porque à medida que eu for mudando os valores, a função vai se comportando dinamicamente, né? Então, mas no próximo módulo, que é o módulo de endereçamento, nós vamos ver isso com mais cuidado e mais detalhes. Agora, por hora, nós vamos nos limitar a estudar as tabelas verdades, tá? Então, a primeira tabela verdade que nós vamos usar é do operador E, tá? Então vamos mesclar aqui, ó, vamos escrever operador E, tá? O operador E. E aí vamos colocar as possibilidades aqui quando usamos um operador E com duas proposições, como é dito formalmente, tá? Então primeiro eu vou colocar verdadeiro, verdadeiro, tá? Ó, ele já entende que é uma palavra reservada do Excel e já coloca o verdadeiro todo em maiúsculo, tá? Então vamos colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso e falso. Então, nós repetimos, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui nós colocamos verdadeiro, que vai dar verdadeiro com verdadeiro, né? Verdadeiro com verdadeiro e verdadeiro com falso, tá? E agora o inverso, falso com verdadeiro e o falso com falso, tá? Então vamos usar o operador E com esses valores aqui. Vamos colocar aqui nossas bordas e aí vamos usar o operador E. Olha lá, a função verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Isso aqui a função E faz. Vou dar um duplo clique e aí vamos colocar aqui os endereços. Ó. Esse endereço, operador de união com este endereço. E aí, olha o efeito que dá. Quando tudo for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. E agora nós vamos aprender a nossa primeira função, que é a função de auto-preenchimento. Ó. Quando eu puxar para baixo, ó, então eu venho com o mouse, o meu ponteiro do mouse ele muda desse ponteiro de seleção para o de auto-preenchimento, que é essa cruz pretinha. E aí eu desço, ó, olha lá, ele já vai auto-preencher minhas funções. Olha que interessante. Olha lá, ó. Ele já vai fazer o auto-preenchimento. E aí nós vamos entender como ele faz isso aqui no próximo módulo. Mas ele já coloca certinho aqui os endereços na mesma linha
como estava a lógica que acontecia com essa função e aqui anterior. E observe que ele estava certo. O operador e ele vai só dar verdadeiro quando todos forem verdadeiros. E aí ele dá verdadeiro. Um outro operador bem interessante é o operador, né? Vamos mesclar aqui. Vamos colocar aqui, ó, operador ou. Então, vamos copiar esses valores aqui, Ctrl C. Vamos colar aqui, ó, sempre o canto superior esquerdo para colar, e aí ele cola os demais, e vamos aqui usar nossas bordas. Opa, ficou uma a mais aqui, né? Vamos limpar então. Limpar a formatação. Simples. Então olha lá. Ficou assim, bem interessante. Vamos usar um estilo aqui, ó, para copiar aqui o estilo cinza, né? Podemos usar o pincel de formatação também, né? Pincel de formatação, olha lá que interessante. Copiar aqui, ó, pincel de formatação. Usamos a mesma formatação para todos os locais aqui. E vamos usar, então, o ou, a função ou. Então, ó, ou. Tá aqui, ó. Verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Então, se algum argumento é verdadeiro, ele retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos forem falsos. Então, no caso, se um for verdadeiro no ou, a proposição o resultado da função vai ser verdadeiro. Somente um for verdadeiro. Só vai ser falso quando todos forem falsos. Então, observe que é o inverso do e. O e é o seguinte: todos são verdadeiros, então ele é verdadeiro. No caso, se todos forem falsos no ou, é que ele vai ser falso. O resto é verdadeiro. Ok? Então vamos ver um exemplo. Olha lá, abro parênteses para colocar os parâmetros. Lembrando, uma assinatura da função é o nome dela e os seus parâmetros. Vamos colocar, ó, o primeiro parâmetro é esse endereço aqui, F16, e o segundo parâmetro é esse endereço aqui. Fecho parênteses e aperto Enter. Então temos, ó, se um deles for verdadeiro, vai ser verdadeiro, tá? Vamos fazer de novo aqui, para não usar o auto-preenchimento. Olha lá. Ou, clico duas vezes, já abro parênteses, escolho esse, ponto e vírgula, escolho esse, fecho parênteses e Enter. O mesmo resultado daria, olha lá, ó, vamos ver aqui, ó, F17, G17. O mesmo resultado daria se eu usasse o auto-preenchimento. Olha lá, ó, F17, G17. 18 agora, e agora a linha 19. Sempre mantendo o F e o G. Vamos aprender isso no próximo módulo, tá? Por hora, é isso. O operador e só vai ser verdadeiro se todos forem verdadeiros. E o operador ou só vai ser falso quando todos forem falsos. Ok, pessoal? É muito interessante isso aqui. E também nos leva a pensar num outro operador que é o ou exclusivo, tá? Também nessa linha, ó, vamos mesclar aqui, vamos copiar a formatação para cá, muito bem, vamos copiar esses valores daqui, tá? Vamos lá, ó, copiar, canto superior esquerdo, colar, ó, posso usar esse aqui, ó, essa função de colar, e aqui vamos usar então o operador, operador ou exclusivo. Pronto. Esse é o ou exclusivo. O operador ou exclusivo, vamos lá? A função que opera o ou exclusivo é essa função aqui, ó, exclusive ou, né? O exclusive or, em inglês, né? Então retorna a lógica do ou exclusivo para todos os argumentos. Como é que é a lógica do ou exclusivo para todos os argumentos? Ou um valor é verdadeiro ou o outro. Se todos forem verdadeiros, vai ser falso. Se todos forem falsos, vai ser falso também. Ou um é verdadeiro exclusivamente, ou o outro é verdadeiro. Então sempre tem um ou na frente de cada proposição. Ou esse é verdadeiro, ou o outro é verdadeiro, ou o outro é verdadeiro, ou o outro é verdadeiro. Ele tem que ter um exclusivamente verdadeiro. Se não tiver um exclusivamente verdadeiro, ele vai dar falso. É esse caso aqui, ó. Vamos usar um intervalo dessa vez? Olha lá, ó. Ponto e vírgula, Enter. Nós poderíamos usar
O operador de união também, usamos o de intervalo. Vamos usar o de união. Olha aí. Mesmo valor. Falso da mesma forma. Por quê? Porque ele não é exclusivo. Ele não tem uma operação, um verdadeiro exclusivo. Agora, esse é verdadeiro, esse é falso. Então, aqui nós vamos ter o quê? Verdadeiro. Embaixo também, ó. Verdadeiro. Esse, nesse caso aqui, vamos ter o quê? Falso. Então, esse é o ou exclusivos. Vamos adicionar umas bordas aqui. Pronto. Temos aqui o ou exclusivo. Tá bom? Outra operação que vale a pena ser apresentada é a operação de negação. Operação de negação. Então, vamos copiar aqui o formato. Formatar. Olha lá. Vamos colocar aqui verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Né? E aí vamos ter aqui, ó, a negação. A negação de verdadeiro, qual é a negação de verdadeiro? Ó, o não, né? Tem a função não, que é negar. Ó, inverte de falso para verdadeiro e de verdadeiro para falso. Quando ele nega, ele só inverte. Então eu tenho um não desse valor aqui, vai ser o quê? Falso. E o não do valor inferior, olha aqui, ó, vou colocar igual, o não desse valor aqui, vou ter o quê? Verdadeiro. Eu poderia usar o não para uma função. Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Vou usar a função ou, tá? Usar a função ou. Olha lá. Ou. Ele tem já esse parâmetro. Vamos colocar esse segundo aqui, ó, ponto e vírgula, tá? E esse segundo valor aqui, ok? Então tem um primeiro parêntese que é o vermelho, né? Temos um primeiro parêntese aqui que é o vermelho. Vamos ter também o segundo parêntese aqui, ó, que é o preto. Então temos o vermelho, que é o interno, e o preto, que é o de fora. Então, ou esse, ou esse. Ó. No caso, ou não é ou exclusivo, né? Ou essa função e esse aqui, né? Opa, temos que colocar o valor aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Se fosse verdadeiro, por isso que é bom usar o endereço, né? Verdadeiro. Então, vamos negar, né, o ou desse valor aqui. Novamente tem um valor errado aqui, né? Aqui é o C. Aí agora sim. Então, falso, ó. Por quê? Porque verdadeiro ou verdadeiro é o quê? É verdadeiro, ó. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Como eu neguei, é falso. Então vamos escrever aqui por cima a mesma função. Ó. O que nós temos aqui? Verdadeiro, falso, com esse valor aqui que não é nada, né? Vamos colocar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então, passou para falso. Por quê? Porque verdadeiro ou falso ou verdadeiro é verdadeiro. Quando nega, vira falso, né? Agora, se eu tenho falso e falso, aí ele daria falso. Como inverteu a negação, ó, o ou falso, falso, vai dar verdadeiro. E aí, neguei, e aí eu tenho, né, falso, falso vai dar falso, neguei, virou verdadeiro. Pessoal, esses são os principais operadores lógicos que nós tínhamos para trabalhar. Okay? Teremos aí a função se, que é muito importante ainda aqui nesse contexto de lógica. Tá certo? Obrigado. Bom, então vamos iniciar agora um estudo de uma função muito importante no Excel, que é a função se. Todas as funções do Excel que se valem de alguma decisão por algum critério lógico, ela vai ter embutida a função se, como nós vamos ver no próximo vídeo na formatação condicional. Então nós viemos preparando todo, aprendemos formatação, operadores aritméticos, que é aquela base, né, principal do Excel. Aprendemos os operadores de comparação, operadores lógicos e ou exclusivo, negação, né? Aprendemos como se usa uma função primeiramente para depois usar esses operadores em formato de função, até chegarmos nesse ponto muito importante que é da função se. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos marcar duas células, né? Vamos mesclar e vamos mesclá-las. Vamos marcar aqui, vamos colocar, ó, função se. Então a função se,
que a função si vai fazer por nós? Então vamos lá. Vamos copiar aqui essa formatação. Vamos colar aqui para ficar interessante. E vamos colocar aqui umas bordas, né? Por completo aqui. Tá. Então aqui, ó, o se. Vamos colocar aqui, ó. 1 é igual a 1. Então aqui nós vimos o que? O operador lógico. O operador lógico ele vai retornar verdadeiro ou falso. A função se nos dá a possibilidade, a partir desse retorno de verdadeiro ou falso, realizar outras funções. E aí é que está o poder da função. Vamos lá, vamos usar ela uma vez aqui. Ó. Igual para dizer para o Excel que eu vou usar uma função, né? Eu vou usar uma função, um cálculo, né? Um operador. Eu vou dizer para o Excel, processe esses dados que eu vou te apresentar agora. Uma referência para o endereço. Então, tudo eu inicio com sinal de igual. Então, igual, vou colocar aqui ó, a função se. Então, se. Então, ele diz aqui, ó, se ele faz um teste lógico. Então, se 1 é igual a 1, tá? Os parâmetros são separados por ponto e vírgula na função se, ó. Se o valor for verdadeiro, ele vai executar essa minha primeira instrução. Então, toda função tem sua assinatura, o nome e seus parâmetros. Nesse caso, são 3. O primeiro é o teste lógico, o segundo é o valor se verdadeiro e o terceiro, valor se falso. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever na tela, ó, igual. Vamos escrever em minúsculo, tá? Para mostrar que é um texto mesmo. Ponto e vírgula. E aí vamos escrever aqui, ó. Não igual. Fecho parênteses e enter. Olha lá. 1 é igual a 1. Vamos mudar aqui, ó. 1 igual a 10. Olha aí. 1 igual a 10. Agora vamos fazer melhor. Vamos copiar isso aqui, ó. Vamos dar um Ctrl X, que é recortar. Vamos colar aqui. Tá ok? Tá certo? E desmesclar aqui e mesclar. Olha lá, ó, aumentei o tamanho aqui das minhas funções. Essa aqui é a função se 1 igual a 1, né? Então vamos pegar dois valores aqui, ó. Vamos colocar o se 1 igual a 1. Vamos colocar o valor 10 e vamos colocar o valor aqui 11, ó. Então nós temos aqui, ó, esse primeiro valor, nós vamos pegar esse endereço, tá? Vamos apagar aqui, ó. O segundo valor, vamos pegar esse endereço. Pronto. Agora, dinamicamente, a gente usa esses valores. Ó. Se 10 for igual a 10, olha aí que eu tenho igual. Então, nós podemos usar o se para... Vamos colocar não igual, não. Vamos colocar aqui, ó, diferente. A gente pode mudar. Aqui, ó, diferente. Então, ó, 10 é igual a 10. Se eu colocar 11, diferente. Olha que interessante. Nós poderíamos pegar esse valor aqui, igual, Ctrl X aqui, colocar nessa célula. Ó. Dar um ESC aqui, ó. Colocar nessa célula. E podemos pegar esse valor aqui, ó, diferente, Ctrl X, e podemos colocar nessa célula aqui. Opa, Ctrl V. Vamos copiar de novo aqui, que tem um probleminha. Ctrl C. Vamos colocar Ctrl C. ESC. Ctrl V, tá? Só que aqui eu vou tirar essas aspas duplas, tá? Que ele vai incluir as aspas duplas no resultado. Eu não quero isso. Então, del aqui, ó. E aqui, ó, eu vou colocar o quê? O endereço, ó. Vou colocar uma referência para esse endereço, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Referência para esse endereço. Olha aí, ó. Diferente. Então, o que tiver, ó, se for verdadeiro, vai aparecer isso aqui, ó. Verdadeiro. Verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou ter... Vamos colocar aqui. Esse resultado aqui. Se for falso, nós vamos ter esse segundo resultado aqui, ó. Vamos fazer se virar verdadeiro? Olha lá, ó. É igual. Entende? Então, ó, aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse aqui. Vamos usar o mesmo critério lógico. É igual a esse aqui. Ó, tá vendo que deu verdadeiro? Ó, o mesmo critério lógico, deu verdadeiro.
Se nós mudarmos aqui, ó lá, ó, falso deu o quê? Diferente. Aqui poderia ser qualquer coisa. Aqui poderia ser tente novamente, tente novamente. Estou procurando dois valores iguais. Ó, eu tenho aqui o tente novamente. Então eu tenho com uma função procurando dois valores iguais. Ó. Quando for aqui, ó, eu não quero igual, eu quero parabéns. Parabéns. Então, veja o poder da função se. Eu consigo retornar um outro valor baseado em um critério lógico, um teste lógico. Então eu testo dois valores que aqui eu poderia ter, por exemplo, eu poderia ter aqui um igual e eu poderia ter uma soma aqui. 10 mais 1. 10 mais 1 é 11. 11 é igual a 10? Não, tente novamente. Então, ó, poderia colocar aqui, ó, mais 1, mais 2, menos 1. Olha aí. Faltou o quê? O igual, né, pessoal? Então, ó, igual. Então, observe, 11 é igual a 11. Parabéns. Eu posso ter uma fórmula aqui. Eu posso ter uma função aqui. Eu posso ter uma referência para o endereço. Então, toda essa flexibilidade na função se, ela torna dinâmica a utilização da função se. Então, eu posso fazer um cálculo, comparar, fazer um teste lógico usando operadores lógicos, usar funções ou e. Vamos usar uma função e. Ó, então, se esse valor for igual a esse, ou, né? Vamos usar um ou aqui, ó. Ou, abro parênteses. Vamos fechar o parênteses aqui. Se B2 for igual a C2 ou vamos usar aqui uma outra operação aqui, ó. Esse aqui for maior que esse, aí ele vai testar ou. Então, o ou, como que funciona o ou? Se um dos dois for verdadeiro, vai ser verdade. Se todos forem falsos, só vai ser falso quando todos forem falsos. Né? Esse não é o ou? Só vai ser falso quando todos forem falsos. Então, se um dos dois for verdadeiro, ele vai aparecer parabéns. 11 é igual a 11? É. Tem que aparecer parabéns. Né? Nós estamos usando esses valores. Vamos colocar aqui uma borda. Então, ó, vamos usar aqui um outro valor aqui, tá? Nós fizemos o que? O maior, qual foi? Maior. B5 é maior que C5. B5 maior que C5. Vou dar um ESC aqui. Então, B5, né, vamos tornar isso aqui falso. B5, vamos colocar aqui 52. Esse aqui é maior do que esse. Esse aqui vai ser 53. Então, ó, esse aqui é falso. Mas como esse aqui está verdadeiro, ele deu parabéns. E se eu colocar aqui, ó, apagar. Olha aí, ó. Deu falso. Por quê? Tente novamente. Se algum deles for verdadeiro, aí vai ser verdadeiro ou. Então, nós temos um poder de comparação enorme. Nós podemos pegar vários cálculos e se um deles for falso ou um deles for verdadeiro, vai ser verdadeiro usando o ou. Ou se todos forem falsos, vai ser falso usando o ou. Ou se todos forem verdadeiro, né, que não é no caso do e, vai ser usando o operador e, só vai ser verdadeiro quando todos forem verdadeiros. Se um dos cálculos der falso, das operações de comparação der falsa, então nós vamos ter falso. Então nós podemos usar esse poder das comparações, comparar resultados, né, usando operadores de comparação, compor essas proposições de comparação com operadores lógicos e ou exclusivo, negação, né, nós podemos negar também, e compor uma função se bem robusta e complexa que nos retorne valores de decisões diferentes aí, tá? Para finalizar, nós vamos mostrar o seguinte: nós podemos ter uma função se dentro da outra, também chamada como funções se aninhadas. Elas vão estar uma dentro da outra, emaranhadas ali e aninhadas, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo de uma função se aninhada, tá bom? Então, olha, vamos pegar esse resultado aqui, ó, função se. Então, vamos mesclar aqui.
vamos escrever aqui, ó, função se, clicar duas vezes com o mouse e escrever aninhada, aninhada. Função se aninhada. Vou pegar aqui, vou copiar, vou colar e vamos fazer uma função se aninhada. Vamos botar dois valores aqui, ó. Vamos botar esse valor e esse valor. 12 e 14. Vamos colocar 23 e vamos colocar 85. Tá? E a função si nós vamos colocar aqui embaixo. Então, vamos mesclar aqui, ou mesclar não, colocar as bordas. E aí vamos fazer uma função si, ó. Então eu vou vir aqui, ó, se. Então ele vai fazer o teste lógico. Se esse for menor que esse, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na primeira instrução. Não é verdade? Se esse for menor que esse, ele vai para a primeira instrução. Eu vou colocar um novo se. Se esse... Opa, desculpe. Se, abre parênteses, esse for menor do que esse, aí eu vou ter a minha segunda função se. Então eu vou colocar aqui, ó, aninhado. Aninhado. Ok? Então ele entrou no se aninhado. Ele viu que o primeiro é menor que o segundo, ele vai para a parte verdadeira. Então ele entra na parte verdadeira e testa. O terceiro é menor que o quarto, ele coloca aninhado. Se não for menor, ele vai colocar aninhado, aninhado não menor. Tá? Só como exemplo, tá, pessoal? Fecha o parênteses dessa primeira função se. Então isso aqui é uma função se completa com teste lógico, valor quando verdadeiro, valor quando falso. E lembrando, ela está no meu segundo parâmetro da minha primeira função se. Olha só que interessante. Vou colocar um ponto e vírgula para ir para o segundo valor. Olha lá, ó. Já mostrou aqui, ó, o valor quando for falso. E aí eu vou botar aqui, ó, não aninhado, e apenas isso. Dou um enter. Então ele entrou aqui, ó, aninhado. Foi o primeiro, ó, aninhado. Esse é menor que esse é menor que esse. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui os valores. Vamos botar o 14 para cá. 14, ó, já deu não aninhado. Por quê? Porque já deu falso, né? 14 é menor do que 14? Não, é igual, né? Mas vamos colocar o 12 aqui. 12 vai continuar não aninhado. Por quê? Porque ele é falso. Se ele é falso, ele vai para não aninhado, né? Ele tem que entrar aqui para dar aninhado ou aninhado não menor, né? Então vamos voltar aos valores anteriores, ó. Ctrl Z, pronto, ó. Entrou no aninhado. Só que esses valores aqui nós vamos mudar. Ó, 85. São iguais, ó lá. Não aninhado, aninhado não menor. Quer dizer, ele entrou no se aninhado, mas foi lá na operação falso do se aninhado que deu o aninhado não menor. Porque 85 é igual a 85. Não é menor que 85. Ok? Pessoal, então esse é o se aninhado. Então nós agora estamos com ferramentas na mão para trabalhar o nosso formatação condicional. Eu vou usar um teste lógico, uma condição lógica para formatar as minhas planilhas. Tá certo? Então vamos terminar agora o conteúdo do módulo 2 com a última aula sobre formatação condicional. Então, relembrando, um arquivo no Excel é uma pasta de trabalho onde eu posso ter uma ou mais planilhas. Então nós vamos criar nossa terceira planilha, que é a planilha do terceiro ponto aqui que nós vamos trabalhar, chamada formatação condicional. Podemos vir aqui, ó, formatar, renomear a planilha, e aí vamos colocar aqui, ó, formatar, sem acento, tá? Formatacão condicional. Ótimo. E o que nós vamos fazer então aqui, ó? Vamos colocar um título, TF aqui, como sempre, tá? Vamos repetir aqui agora com acento, formatação condicional. E em seguida nós vamos trabalhar alguns valores aqui e a formatação condicional, tá? Aqui nós vamos formatar mesmo de um modo tradicional, botar uma fonte branca, e aí tá aqui, formatação condicional, vamos aumentar
a fonte, tá? E aí vamos colocar aqui alguns valores. Vamos copiar aqueles valores anteriores aqui? Acho que é uma boa, né? Então vamos copiar, ó. E vamos colar aqui. Opa. Então marcamos. Copiar. É preciso que fique essas linhas tracejadas circulantes para que possamos copiar e colar, tá? Então vamos colar aqui, ó, colar os valores. Então tá aqui. Lembrando que aqui eu tenho uma soma, né? E aqui eu tenho valores utilizados aqui na parte de lógica, tá? Clicar duas vezes aqui, ó, já vai tirar lá a cópia, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, olha lá, ó, primeira formatação. Então vamos vir aqui, ó, formatação condicional. O que nós temos aqui na formatação condicional? Nós temos regras de realce das células. Então, ó, se for maior que um valor, se for menor que um valor, se tiver entre o valor, se for igual. Lembrem, vamos lembrar. O que é isso aqui? São comparadores. Então nós vamos usar uma função se, comparar valores, e se um valor for, por exemplo, maior, né? Ó, vamos usar o 12 aqui. É maior que. Então, se 12, ó, o valor dessa célula, né? Formatar as células que são maiores que 12. Não vamos usar 12. Vamos usar o seguinte, ó. Vamos usar 10. Então, se esse valor for maior que 10, nós vamos colocar ele em preencher o texto como verde. Olha lá, ó, preencheu já como verde. E a formatação, nós podemos o quê? Usar o pincel e ir aplicando aqui. Olha que interessante. Ó, ir aplicando. Podemos aplicar até duas vezes aqui. Então, olha lá. Ó. Se for maior que 10, eu uso esse valor. Vamos repetir aqui? Tá. Então, ó, no caso aqui, eu tenho uma formatação. Se nós viemos aqui, ó, regra, gerenciar regras, ó, tem uma formatação aqui. Eu não quero isso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, ó, e vamos excluir a regra, ó. Gerenciar regras, vem aqui excluir a regra, ó. Vamos excluir todas essas regras aqui. Opa! Ctrl Z. Vamos excluir as regras só desse ponto aqui, ó. Formatação. Excluir a regra. Então, ó, tem desses valores aqui, né? Tem desses valores aqui, ele expandiu, né? Ele criou um intervalo. Nós não queremos isso. Vamos querer só. E no próximo módulo nós vamos entender o que é esse cifrão aqui, tá? Mas nós podemos dizer que é D2 a E3, tá vendo? Se nós desconsiderarmos o cifrão, nós vamos ver que existe um intervalo aqui. Então ele pegou por intervalo. Ó. Vamos apagar o intervalo, essa formatação. Vamos deixar só na primeira linha. Então, ótimo. Ó. Copiar isso aqui, colar aqui. Pronto. Vamos criar, agora vamos ver aqui, ó, regra de formatação. Então, ó, não temos regra de formatação para esse ponto aqui. Então, nós vamos usar outra regra de formatação. Vamos usar o seguinte, ó, é menor que, tá? Então, vamos criar uma regra aqui. Esse valor é menor do que, vamos botar aqui 25, ok? Se ele for menor que 25, vai ficar vermelho, tá? Vamos aplicar, só a formatação, tá? Pincel de formatação, e aí vamos aplicar para todo esse intervalo aqui. Pincel de formatação, vamos aplicar aqui. Então, por que esse aqui ficou em branco? Eu até tentei aplicar novamente, continuou branco. Por quê? Porque ele é maior que 25. Como que funciona a regra? Vamos lá na regra. Ó, nesse intervalo aqui todo, né, que foi aplicado, ó, valor da célula for maior que 25. Então aplica onde? Nesse intervalo aqui, nesse intervalo todo, tá? Depois nós vamos entender o que é esse cifrão. Mas por enquanto vamos pegar só as letras e os números do endereço. Então, nós temos isso, ó. O que nós podemos fazer para formatar isso aqui? Adicionar uma nova regra. Então nós vamos adicionar uma nova regra, ó. Nova regra, a gente estudou é maior, vamos estudar se está entre o intervalo de 40 a 50. Então, ó, no intervalo de 40, entre 40 e 50, não, e 60.
que vai estar entre 40 e 60. Nós vamos pintar de amarelo. Observe que ele só aplicou nessa célula. Ó. Vamos lá, ó, gerenciar regras, vai mostrar todas as regras. Ó, ele aplicou aqui, eu não quero aqui, eu quero de B3, até de B3, ó, de B3, 2 pontos, e aí vamos continuar o padrão aqui, tá? Não vamos nos preocupar com isso aqui por enquanto, mas vamos continuar o padrão de B3, né? Que é essa célula aqui, ó, B3 até C3, olha lá. Então, temos aqui uma regra. Vamos ver o que aconteceu aqui nessa regra. Opa! Vamos ver aqui. Gerenciar a regra. Ah, ele não aplicou aqui. 2 pontos. B3 até... Podemos fazer assim também, ó, para facilitar. Ó. Eu aperto nessa seta para cima e aí eu consigo marcar aqui e usar o Enter. Pronto, agora aqui eu aplico. Olha lá. Então, nós temos essa regra. Agora, se nós usássemos em todo o intervalo, o que ia acontecer? Né? Vamos ver aqui. Nessa linha aqui, nesse intervalo aqui, vamos usar, ó, temos 2 regras aplicadas aqui a essa célula, que atendem a essa célula. Se nós usássemos o A aqui, né, que é igual embaixo, e o E, né, aqui. Então, o que nós teríamos? Nós temos as 2 regras aplicadas a esses dois... esse mesmo intervalo. Então, são 2 regras para o mesmo intervalo. Se eu mudar esse valor aqui, ó, para 50, olha aí. Como ele está entre 40 e 60, ele vai ficar amarelo. Claro que se eu diminuir para 30, ele vai ficar ali num limbo. Né? Ele vai ficar num espaço que não tem regra que atinja uma formatação condicional. Por quê? Porque se é menor que 25, se está entre 40 e 60, olha lá, o 30 ele ficou em branco. Então, a formatação condicional, em primeira instância, ela tem esses operadores de comparação. Ó, tem aqui uma que usa texto. Né? Temos essa que usa igual. Né? Também é interessante. Vamos copiar novamente aqui. Vamos copiar e colar só os valores. Ó. Clico com o botão direito e aqui eu tenho aqui, ó, valores. Vou colar só os valores. Ó. Se nós viermos aqui na regra, ó, vou clicar 2 vezes aqui para desmarcar. E vou clicar aqui na regra. Ó, não tem nenhuma regra de formatação nesse intervalo inteiro. Tá? Vamos clicar aqui, ó, gerenciar regras. Ó, nenhuma regra de formatação. Então vamos trabalhar o seguinte. Ó, se for igual a 12. Olha lá, ó, nós temos 12. Então, igual a 12. Se for igual a 12, nós vamos preencher com... vamos colocar uma outra cor. Vamos personalizar. Tá? Então nós vamos personalizar e vamos mudar aqui o preenchimento. O preenchimento ele vai ser azul, tá? E a fonte, a cor da fonte vai ser branca. Então olha lá, ok? Então criamos aqui um personalizado, ó. Se for 12, azul, fundo azul e branco, tá? Podemos usar vários tipos de regra. Olha lá, outra regra interessante, ó. Texto contém. Então, suponhamos que nós temos um texto aqui, ó. Casa, casamento, casarão. Aí vamos fazer aqui, ó, mesa e cadeira. Então, casa, casamento, casarão, mesa e cadeira. Vamos pegar esse intervalo aqui. Vamos criar uma regra, texto contém. Olha lá, ó. Texto contém. Então, texto contém casa. Ó. Ele já automaticamente, ele já encontrou aqui um padrão que pode ser explorado. Né? No caso, ó, nós podemos apagar aqui e usar outra coisa. Por exemplo, usar CAD, de cadeira. Olha lá. Ó. E mudar a cor aqui. Tá? Colocar uma borda vermelha. Então, todos que tiverem casa vão ter uma borda vermelha. Olha lá, ó. A borda ficou vermelha aqui, porque ficou pouco espessa. Né? Efetivar a minha mudança. Então eu clico numa linha tracejada e aperto aqui em contorno. Ó. A mudança ela tem que acontecer nesse quadro aqui, para que quando eu aperte OK, ela seja
ela seja aplicada aqui também nesse quadro de visualização, e aí quando eu apertar OK, e novamente, aí sim, aí eu tenho aqui ó, as linhas tracejadas para a formatação condicional do texto contém. Tá? Então aqui temos a formatação do texto contém. Bom, vamos olhar lá mais algumas formatações. Tá? Podemos trabalhar com algumas datas. Tá? Então vamos trabalhar aqui com as duas datas. Suponhamos que a pessoa esteja acompanhando um contrato. Né? Então vamos trabalhar aqui com uma data aqui. Lembrando que como que funciona a data no Excel? A data no Excel é sempre o número de dias que se passaram em 1º de janeiro de 1900. Tá? Então, ó, vamos lá. Ó. 1º de janeiro de 1900. Esse aqui é o dia 1. Ó, se nós pegarmos isso aqui e convertermos para número... Opa. 1º de janeiro eu coloquei 1990, né? Deixa eu voltar aqui para geral. Opa, para data. É o que tava. Data abreviada. Olha lá. Ó. 1º de janeiro de 1990. Não é 90, né? Eu coloquei 90 anos, né? É aqui, ó. 1º de janeiro de 1900. Olha lá. Ó. Dia 1. Tá aqui, o dia de referência 1º de janeiro de 1900. Tá bom? Então vamos lá, voltar para a data. Ó. Sempre ter isso em mente. 1º de janeiro de 1900, eu tenho, como eu botei 90 anos naquela hora, né? Aí que apareceu aqui. Apareceu 32.874 dias que se passaram, tá? No nosso caso, nós queremos uma data específica do ano de 2021, que é o ano que nós estamos aqui, tá? Nesse curso. Gravando esse curso aqui, 1º de janeiro de 2021. Então, se nós formos ver quantos dias se passaram de 1º de janeiro de 1900 para 1º de janeiro de 2021, ó, 44.197 dias, tá? 44.197 dias se passaram desde 1º de janeiro de 1900. Tá bom? Bom, isso aí por trás o Excel usa para fazer as comparações dele com data. Ele subtrai uma data da outra para ver se a data é maior ou menor. Quer dizer, se eu tenho dois valores, eu subtraio um do outro e der 0, eles são iguais. Se eu subtraio dois valores e... Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Olha como é que eu faço para comparar dois valores. Eu tenho 10, né? E eu tenho o valor 11. Não, eu tenho o valor 10 e o 10. Aqui. 10 e 10, tá? Então, se eu faço uma subtração desse valor, né, com esse valor, se eu faço uma subtração e der 0, quer dizer, esses valores são iguais. Se eu fizer uma subtração, né, e eu tiver um valor negativo, quer dizer, o segundo valor da comparação é menor que o primeiro, deu um valor negativo. Se der um valor positivo, por exemplo, aqui, ó, quer dizer, o primeiro valor é maior do que o segundo. É assim que é feita as comparações de data. Então vamos lá, eu vou limpar aqui, ó. Limpar. Vou fazer uma seleção aqui, vou limpar. Pronto. E aqui vamos transformar para data. E aí, vamos colocar aqui, ó, dia 2, né, do 1 de 2021. Então, 1 do 1 de 2021, 2 de 2021. Vamos ver qual é a diferença aqui dos números? Ó. No caso aqui vai ter que ser... No caso vai ser mais um, né? 97 e 98. Tá aqui, ó. Então, quando a gente faz uma comparação dessas duas datas, se essa é maior que essa, ele, na verdade, ele está fazendo aquilo que eu tinha mostrado, uma subtração lá... nos bastidores, ele vai fazer uma subtração daqueles números de dias, né? Eu venho aqui e faço, ó, essa data, né, é maior do que essa, verdadeiro ou falso? Então ele vai fazer uma comparação, vai ver se é maior realmente e vai retornar se é verdadeiro ou falso. É falso, né? Porque essa data não é maior que essa, né? Quando eu faço uma subtração, o que acontece? Olha lá, ó, menos 1. Eu subtraí esse valor desse. Esse aqui é maior que esse, ó, deu menos um dia. Né?
deu menos um dia. Se nós colocarmos aqui, se nós colocarmos uma formatação condicional, por exemplo, de data, vamos lá. Formatação condicional de data. Formatação condicional usando data. Ó. Uma data que ocorre, né? Então, ó, a data que ocorreu há um mês, né? As datas que ocorreram ontem, ó. Se aqui foi igual a ontem, vamos colocar aqui, ó, verde. Verde se for igual a ontem. Que dia foi ontem? Vamos ver aqui. Hoje é dia 2 de novembro, 2/11 de 2021. Então vamos mudar aqui de 1 para 11, né? E ontem foi 1/11, aqui, ó, ficou verde. Tá? 2/11 é hoje, ó, não ficou. Mas se eu voltar aqui, ó, 1/11. Então vamos usar outra regra aqui para data. Então, ó, uma data que ocorre, tá? Então, vamos escolher aqui, ó, nos últimos 7 dias. Então, se ocorreu nos últimos 7 dias, então vamos botar aqui 11. Olha lá. Opa. Aqui 11, olha lá, ó, vai ficar vermelho. Nos últimos 7 dias. Então, ó, se for 1, vai ficar vermelho. Se for do mês 10, ó, 10. Vamos botar 29/10. 29/10, ó. Tá nos últimos 7 dias. Agora, sei lá, 10/10, ó, já não tem formatação. Então nós temos algumas funções aqui de formatação que ele faz. Um se, né? Ele compara, ó, se esse valor, né? Por isso que nós estudamos o se antes, porque é se esse valor for igual a alguma coisa, verdadeiro, formate assim. Caso contrário, não faça nada. Ou caso contrário, ele entra numa outra função lá. Se o valor, por exemplo, nesse primeiro aqui, nessa primeira regra, né? Se o valor, né? Nós temos lá as regras, ó. Se o valor for maior que 10, fique verde. Caso contrário, não faça nada. Então nós temos uma função se com um critério aqui de um critério lógico, um valor lógico a ser comparado, né? Um teste lógico, e temos aqui uma formatação a ser aplicada quando esse valor for verdadeiro. Tá? Então a formatação condicional nada mais é, lá nos bastidores, que o uso de uma função se e a aplicação de uma formatação na nossa planilha. Ok, pessoal? Então aqui nós temos várias formatações condicionais. O que vai mudar? O efeito. Tá? O que vai mudar é o efeito. Então nós temos várias formatações aqui, ó. Por exemplo, essas de escalas de cores, né? Nós podemos usar aqui também símbolos, ó. Verde, vermelho e o amarelo, ó. Vamos criar aqui uma escala de símbolos aqui também, para esse intervalo aqui, ó. Então vamos criar um conjunto de símbolos aqui, ó. As bolinhas aqui, ó. E vamos lá editar a regra. Ele já aplicou automaticamente aqui. Vamos olhar aqui a regra. Ó. Quando o valor for maior ou igual a 67, tá? Então, quando o valor for maior ou igual... Não, vamos fazer o seguinte. Quando o valor for maior ou igual a 40, maior ou igual a 40, fique verde. Tá? Maior ou igual a 40, verde. Se o valor estiver entre 40, ó, que quando passar aqui ele vai virar para 40. Aqui, ó. Se o valor estiver entre 40 e... Vamos colocar aqui 40 e entre 40, né, numa ordem decrescente. Se ele estiver entre 40 e 21, entre 40 e 21, então vai colocar a bolinha amarela. E se ele for menor que 21, que é o que vai aparecer aqui, ó, ele vai botar a bolinha vermelha. Ok. Então vamos aplicar. Olha lá, ó. Se nós mudarmos o valor aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 25. Olha lá a bolinha amarela. Então aqui ele vai mudar os valores da formatação de acordo com 3 critérios. Ele usa como se fosse um se aninhado 3 vezes. Então, se o valor for, né, um se aninhado, como nós estudamos, ó. Se o valor for maior ou igual a 40, aí ele vai ver se é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele coloca a bolinha verde. Se não, ele vai ver se o valor se for maior que 40 e, olha o e aqui, que nós estudamos, e for maior ou igual a 25, menor que 40, maior ou igual a 21, desculpa, a 21, ele bota a bolinha amarela, né? Bolinha amarela. Aí, se não, ele vai fazer o terceiro teste. Se for menor que 21, né? No caso, né, os outros demais valores, né? Porque
Ou ele é maior ou igual a 40, ou ele está nesse intervalo, ou ele é menor que 21. Então, os demais valores, ele vai botar a bolinha vermelha. Pessoal, a formatação condicional é isso. Tem que ser praticado, tá bom? E aqui encerramos, então, o segundo módulo, né, que é o módulo de lógica. Espero que tenham gostado desse segundo módulo. Vamos para o terceiro módulo, que é o módulo de endereçamento. Até mais.